Falar em namoro, você tá namorando? Tá solteira? Tô solteira, graças Tá a solteira. Deus. Já teve algum relacionamento? Já morei junto. Já foi casada, na verdade, Já. né? Já morou junto? Já. Quanto tempo? Ah, nossa, o relacionamento durou mais de 1 ano, só que morando junto durou 5 meses. Mas por quê? Convivência? É ruim? Porque não morava só eu e ele. Morava eu, ele e o irmão dele. Então dava muita treta, porque ele achava que por eu estar em casa eu não tinha mais nada pra fazer. Então eu tinha que fazer tudo. Sendo que minha mãe tinha acabado de ganhar neném. Então eu ia pra casa da minha mãe, passava a roupa do meu irmão, tudo. Então acabou não dando certo, mas foi ele que terminou comigo. E Ele terminou. depois eu descobri um monte de traição que, meu Deus. Ele queria uma empregada, então. É. E aí eu acordava... Não, se eu fosse uma empregada, que ele me levasse pra sair, me desse carinho, tudo bem, né? Mas eu acordava domingo, o único dia que ele tava em casa, eu tava sozinha. Eu passava o domingo todo sozinha. O único dia que ele tava em casa? É, E porque você ele trabalhava. Certo. Então ele chegava à noite. E aí à noite é hora de dormir, né? É hora de descansar. Mas o dia que a gente ia pra ficar junto, ele não tava em casa. Ele fazia o quê? Então, ele falava que estava na feira com o pai dele, mas eu descobri que ele estava me traindo, então... Na feira o dia inteiro? Caralho, que feira é essa, mano? Você asa, né? E como você descobriu a traição? Eu descobri depois que a gente terminou. Ele te contou? Não, por uma pessoa em comum que a gente tem. E também porque ele jogava vários verdes falando que me traía. E aí depois ele falava que era brincadeira. Ele te avisava e depois desmentia. É. E o irmão dele, tipo, atrapalhou essa relação também? Que você falou, não morava só nós, morava o irmão dele também? Ah, atrapalhou porque tinha muita coisa que, tipo assim, um pitbull que ele pegou, só que ele não pensou em mim antes de pegar, porque ele trabalhava o dia todo. Então alguém ia ter que cuidar desse pitbull, né? Com certeza. Esse alguém fui eu. E eu fiquei irritada com isso. Eu fiquei tipo, mano, pegou o cachorro vai ficar aqui. Mas você não gosta de animal? Gosto, mas é um trabalho a mais que ele poderia ter me avisado, né? Sim. Acho que, tipo Ou assim, ajudar, né, se cuidar. a gente tem um combinado e vai acrescentar alguma coisa, eu acho melhor você me falar e não, faz. Então, um ano de namoro e mais 5 anos de Mas casal. quando deu um estralo pra você ir morar com ele? É porque você é Porque nova. então, foi com 16 anos. Foi. Tava acontecendo muita coisa em casa, eu tinha horário pra voltar, tudo, e ele tava morando sozinho com o irmão dele. Ele tinha quantos anos? Na época ele tinha 19. Novo também. Sim. Novo também, os dois novos, né? Só que a gente passou por muita coisa, então era um relacionamento que eu era dependente emocional. Se eu não fosse dependente emocional, eu não teria ido morar com ele e também não tinha durado tanto tempo. Porque até depois que a gente terminou em agosto do ano passado. Ele terminou comigo em agosto do ano passado. Mas no ano novo ele veio atrás de mim. E desde então a gente tava ficando. Até a gente ficou 7 meses ainda, esse ano. Como assim? Terminou em agosto, aí Sim. no final do ano voltaram. Ano novo, vida nova, né, papai? Só que não. Só que não. Não, piorou, gente, tudo. Mas é tipo assim, esses 7 meses que vocês ficaram, tipo, cada um na sua casa. Cada um na sua casa. E aí foi de boa? Não foi de boa. Gente, a dependência emocional é uma coisa que não é legal. Faz a gente fazer coisas que às vezes a gente não quer fazer. Faz a gente se anular pra viver no mundo da pessoa. Ele sempre foi uma pessoa que eu não quis. No começo ele era uma pessoa incrível. Só que depois, passou um tempo, ele começou a mudar, sabe? Tipo, quando a gente voltou. Ele mudou completamente comigo. Ele falava que ia me buscar, eu me arrumava. Eu falava, você vai vir mesmo? Aí ele falava, eu vou te buscar, não sei o quê. E aí eu me arrumava e ele não ia. Ele sumia, literalmente, a noite inteira. E eu falava pra ele, eu não saí do papel de mulher pra virar uma ficante. Honestamente, pra mim é muita humilhação. E por muito tempo, assim, esse tempo que a gente ficou junto, 7 meses, ele foi a pessoa que eu não queria na minha vida. Foi o tipo de relacionamento que eu sempre julguei quando eu vi os outros tendo. Mas é aquele negócio, a gente paga com a língua, né? Às vezes a gente vê uma situação do outro e fala, eu nunca aceitaria isso. E você vai lá e aceita. E foi o que aconteceu comigo. Eu julguei muitos relacionamentos, mas eu passei pelo mesmo. Por dependência emocional. Porque várias vezes eu tentei terminar, só que eu não conseguia ficar sem.
Puta, isso é foda, né, mano? É Você foda, não conseguir pesado. terminar, você ser infeliz e não conseguir terminar, né, mano? Não, e o que ela falou assim é foda, né? Porque a gente, quando é os outros que tá vivendo, a gente consegue apontar o dedo Sim. e falar, não, tá errado, tinha que ter fazer isso, fazer aquilo, não sei o que. Agora, quando é a gente, parece que é mais difícil, a gente não enxerga, a gente não identifica. É. E sua mãe sabia dessas coisas? Sabia. Minha mãe sabia. E muitas vezes a minha mãe foi lá e ela conversou comigo. Só que ela falava assim, eu não te proíbo de ver ele, porque você precisa ter essa experiência. Você precisa ver com seus olhos quem ele é. Porque não adiantava a minha mãe chegar e falar, ele é uma péssima pessoa, ele é abusivo, ele é isso, ele é aquilo. E eu não enxergar com os meus próprios olhos. Então, eu enxergava, só que eu não conseguia sair. Até que um dia, ele falou pra mim que ia me buscar, foi num domingo isso. Ele falou pra mim que ia me buscar, eu me arrumei, fiquei lá esperando ele e ele não foi. Aí um amigo dele me mandou mensagem e falou pra mim que ele tinha me traído. Traído assim, entre Mas aspas, você confiava nesse amigo dele? Confiava. Porque era um amigo muito próximo dele, que tava todo dia com ele. E eu comecei a ter uma crise de ansiedade muito forte. Que, assim, eu não lembro, mas a minha mãe fala que me carregaram no colo. Eu fui pro hospital e tudo. Porque eu me tremia, eu não... Tipo assim, eu tava de olho aberto e tudo, mas eu não enxergava nada. Era como se eu estivesse dormindo. Eu, real, não entendia o que tava acontecendo. Saiu de si. Saí. Eu chorei descontroladamente, me tremia, tipo, muito, muito, muito. E depois eu já não lembro mais. Mas você lembra o que aconteceu antes disso? Foi que o amigo dele mandou mensagem. E eu confiava cegamente nele. Ele é uma pessoa que, tipo assim... Só a mensagem te abalou nesse nível? Sim. Tudo dele fazia eu ter crise de ansiedade. Muitas coisas. Tipo, às vezes a gente conversava e aí ele pegava e falava que terminou comigo porque ele pegou ódio de mim. Ele falou, eu peguei ódio de você, eu não consegui olhar na sua cara. Pesado, né, Pesado, mano? hein, mano? Pesado, E umas aí ele palavras. jogou tudo a culpa do nosso término pra cima de mim. Só que quando a gente tá com a dependência emocional, a gente realmente... Tipo assim, você vai lá e você mata uma pessoa. Aí eu vou falar assim, mas fui eu que errei. Fui eu que agi com você e fiz você ficar com raiva pra você ir lá e fazer isso. Então a gente arruma desculpas pro erro do outro. Quando a gente tem uma dependência emocional. Não, e ele era um grande pau no cu, né, na verdade. Era, e eu tipo assim, eu enxergava ele como uma pessoa incrível. Nossa, uma pessoa linda, inteligente, trabalhadora, tudo. Uma pessoa enxergava nele tudo e fazia tipo, meu Deus, o que esse cara... Presentinho de Deus, o famoso nossa, presentinho de que eu Deus. tenho pra estar com esse cara? O que eu fiz pra merecer esse homem? Meu Deus, ele não era nada. Hoje eu vejo, ele não é nada. Nada, ele não é nada. Porque ele não tem nada, ele não sabe fazer nada. Um arroz ele não sabe fazer, depende da mãe dele pra tudo, pra comer. Cê é louco, pesado. E não respeita, né? Não. respeita as mulheres. E assim, ele tinha uma boa relação com a família dele? A mãe dele, não sei se separou, mas a mãe dele vive num relacionamento abusivo também. O pai dele é muito machista. Então, Já vem de já família, vem, né? por isso que eu perguntei. É, pesado. é uma coisa que era loucura real, que eu vivia e todo mundo me avisava, minhas amigas me avisavam, todo mundo. Só que precisou dessa crise de ansiedade pra eu cair na real, pra minha mãe ir lá, depois que passou tudo, e falar assim. E ela chorou na minha frente, minha mãe chorou na minha frente. Ela falou, eu não gosto de ver você passando por isso, eu não quero ver você passando por isso. E foi nesse momento que eu vi a minha mãe chorando que eu dei um basta, eu dei um fim. Então, só pra resumir assim, vocês namoraram 5 meses e moraram juntos 5 meses, é isso? Quase A isso. gente namorou 1 ano e moramos juntos 5 meses. 1 ano de namoro, 5 meses morando junto, então Isso. já dá 1 ano e meio praticamente. É. Aí vocês terminaram, ficaram 4 meses separados e voltaram e ficaram mais 7 meses juntos. Sim, E só agora você enxerga tudo isso. sim. Graças a Deus. pelo Quando a menos gente antes tarde do que terminou, nunca. quando a gente terminou a primeira vez, eu também enxerguei muita coisa. Mas não ao ponto de, tipo... Só que, gente, quando ele voltou, ele tava um príncipe, ele tava um meu. Eu falei, esse homem é perfeito, ele mudou, ele me ama, ele veio atrás de mim porque ele me ama. E não. A primeira, Mesma coisa. A primeira vez que vocês terminaram não foi da traição, a traição foi agora. Ele já me traía. Só Mas que você eu não não sabia. sabia. Eu não sabia. Ele Mas a que primeira terminou vez que comigo. vocês terminaram, que vocês separaram, foi o motivo qual foi? Eu não sei, foi ele que terminou comigo. Mas não deu um motivo, assim? Não, ele não deu motivo. Ele só falou, a gente tá dormindo junto, mas a gente não se ama. Eu não vejo mais a gente como casal. Eu falei, filho, fala por você, porque eu te amo. Aí eu,
era tipo assim, um domingo, já era mais de 10 horas, eu já tava pronta, ia trabalhar no outro dia. Tava deitada já, de pijama, já tinha tomado banho e tudo. E aí eu peguei minhas coisas no mesmo dia, arrumei todas as minhas coisas e fui pra casa da minha mãe. Caralho, pesadíssimo, mano. Mas hoje você tá bem. Tô. É o mais importante, né?